Mensagem para o seu coração. Uma reflexão um pouco diferente do que você esperava. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Vagamente. Meu nome é Thiago Comim e aqui comigo, parceiro de sempre, o Gerald Viana. E aí, galera, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre um tema muito legal, que é o nosso tema é discípulo. E a gente vai trabalhar isso aí baseado num livro legal que a gente só vai falar no final, tá? Pra vocês ficarem até o final aí com a gente para descobrir que livro que a gente tá usando de base. Só para criar aquele suspense. Isso, pra ficar curioso. Antes de entrarmos nos nosso tópico realmente, de fato, alguns agradecimentos rápidos. Vocês vão ouvir no comecinho, antes de ouvir as nossas vozes horrorosas aqui falando, vocês vão ouvir uma voz maravilhosa, afinada. E então o nosso agradecimento vai para Samila, que por coincidência é a minha esposa, claro. É ela que nos cedeu a voz e fez a gentileza de gravar a nossa introdução. Então fica um agradecimento especial a ela. Um agradecimento também à Duda, a Maria Eduarda, que criou as artes. Então todas essas artes, as frases, tudo que vocês estão vendo aí é trabalho dela. Então um agradecimento especial a ela também. Obrigado, meninas. Muito obrigado. E vamos ao tema então. Então vamos começar lá. A gente começa com uma pergunta, né? Diante de tantas tendências seculares, como o discípulo mostra seu inconformismo? Como que a gente mostra que a gente não está conformado com a realidade atual? Então, partindo de quais tendências que a gente vai conversar aqui um pouquinho. A primeira tendência que a gente encontrou aqui foi a tendência do pluralismo. Acertei, hein? De primeira. Ô, palavrinha difícil. Então, o pluralismo basicamente, vai falar, quase errei a palavra, mas é, de forma simplificada, tratar de eliminar qualquer tipo de absoluto. Isso. Então você não tem verdades absolutas no pluralismo, você tem muitos ismos, muitos termos, muitos conceitos plurais e que tiram uma verdade absoluta. E nós entendemos que há uma verdade absoluta, que nessa tendência ela é eliminada. A verdade absoluta é a palavra. Isso. E como que nós vemos o oposto, como vemos isso na Bíblia, gente? Eu acredito que você deixou bem claro a questão do pluralismo. E como que a gente combate isso? A gente que é cristão tem dificuldade em relação a isso. Por quê? É muito batido. As pessoas, a sociedade tem batido muito com isso para eliminar essas verdades absolutas. E qual que é o nosso objetivo? Cristo para nós é a verdade absoluta. Então, assim, Cristo ele é singular. Ele é diferente de tudo isso, ele é diferente da sociedade. A gente está falando aqui do Cristo real, tá, gente? Cristo bíblico, real, Salvador, tá? E o que acontece? Isso tem trazido muita dificuldade para dentro das igrejas, né? A gente vê muitos Jesus por aí, né? Muitos Jesus que têm dominado, né? É o político, é o Jesus asceta, é o Jesus que come, é o Jesus popstar, é o Jesus gospel. Então quer dizer que Jesus não era socialista? Não. Jesus não era de direita? Também não. Jesus não era popstar? Não. E nem se vestia de chapolim. Jesus não tinha olho azul, era um galã de cinema? Com certeza não, né? Com certeza não, né? Porque tem umas músicas que falam que ele é lindo e tal, né? A gente não encontra isso na escritura de jeito nenhum, né? Isaías acho que não gostou. Não curtiu muito, não. Mas, assim, Jesus ele é singular. Então a gente pode falar que existe o Napoleão o Grande, Alexandre o Grande, mas Jesus é único. Ele não é uma sequência de grandes. Ele é único, ele é diferente de qualquer coisa que você possa imaginar, de Aristóteles, Platão, qualquer filósofo, qualquer grande líder. Ele é muito mais que isso. Ele está acima, ele é diferente, ele é único, singular. O que é interessante dessa pequena discussão aqui, a gente já vai para o próximo ponto, mas é que nenhuma dessas brincadeiras, dessas perguntas, elas fazem sentido e têm qualquer relevância, porque isso reduz Cristo a uma característica e Cristo é tão singular
e tão diferente que ao você tentar defini-lo desses pontos políticos, características físicas, você reduz Cristo a alguma coisa que ele não é. Sei que a gente não queria demandar tempo, mas eu vou dar um exemplo prático. Se Jesus era de esquerda, automaticamente ele odiaria a elite rica. É o contrário. Você não vê ele fazendo isso. Ele está lá com a prostituta, mas ele também está lá com o recolhedor de impostos. Entendeu? Então Jesus, ele é singular. Ele não está nem aí para sua condição social. Não está nem aí, tipo assim, no sentido de se importar com você, tá? Calma lá. Então assim, ele não está ligando se você é rico ou se você é pobre. Ele está ligando para aquilo que você é e para aquilo que você faz. Se o dinheiro é seu rei, aí você tem um problema com Jesus. Então assim, são pontos. Você não pode pregar uma vida extremamente pobre lá no meio do deserto, dar uma de João Batista, mas você também não pode ser o recolhedor de impostos, entendeu? Aquele extremo que só pensa nos ricos e só riquezas, beleza? Segundo ponto. O segundo ponto é o materialismo, né? É interessante porque a definição de materialismo, a galera fala que é uma aceitação da realidade do mundo material. E se fosse assim, o materialismo, o cristianismo era a religião mais materialista de todas, né? Porque veja bem, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Então, se a gente crê que Deus criou todas as coisas, a gente também acredita nessa ideia de materialismo, aceitar essa realidade material. Então a gente ia ser a religião mais materialista de todas. O mais material, né? Então assim, o que acontece com o materialismo? É preocupar-se em ter. Preocupar-se com o seu carro, com a sua casa, com o seu dinheiro e deixar de viver por causa disso. Deixar de viver aquilo que realmente importa, que é o cristianismo, que é imitar Cristo, ser o discípulo de Cristo. O contraponto bíblico aqui, ele vai tratar dessa vida mais simples, tratando da simplicidade. E nesse momento a gente não vai se ater muito a isso, porque nós temos um ponto específico sobre simplicidade. Mas fica aqui um comentário de que o contraponto do materialismo é uma simplicidade. Algo que a gente já pode pensar sobre uma outra tendência secular também, que é o relativismo. E aqui a gente vai falar de relativismo moral, ético. Que nós poderíamos pensar, então, acredito que é claro, é visível na sociedade como diversos e a grande maioria de qualquer padrão moral ele vem se desfazendo. Que é esse termo de relativizar qualquer coisa, relativizar a verdade, relativizar o que é certo, o que é errado, que é isso que tem acontecido. Você considerar coisas que seriam absurdas, mas de um ponto de vista relativista, não tem, porque justamente quando você não tem uma referência, quando você não tem um padrão, quando você não tem Deus como referência, qualquer coisa poderia ser considerada correta. Vou usar um exemplo muito absurdo. Imagine que Deus não existe, que Deus não existe como referência de um padrão moral. Como que você pode dizer que Hitler fez uma coisa horrorosa? Se não pensando em Deus como o padrão moral. Se você não tem essa referência, como você pode dizer com certeza que o que ele fez foi horrível? O grande problema que a gente vê muita gente fala assim, mas isso para minha pessoa não é ruim. Falando de um outro exemplo, casamento. Relacionamento aberto. Mas a gente não vê isso como ruim. Sério mesmo? Mas tá errado, cara. Então, que compromisso é esse que você tem com a pessoa? Você é casado, tudo, bonitinho, até casou na igreja. E vive nessa sem vergonhice, vamos botar assim, esse termo mais bonitinho, assim, pra não falar o que eu pensei. E de novo, aí beleza. Não nos parece errado dependendo do referencial. Ponto de vista. Isso. Aí no ponto de vista deles, tá tudo tranquilo. Agora você pega Hitler. No ponto de vista dele, matar judeu era sussa. Judeu, negro e qualquer outra etnia que ele achasse que não era a raça pura, pra ele era tranquilo. Aí a gente fala, mas como que você fala isso? Porque é assim, pra ele não era errado. Pra ele, pra todo mundo que ele conseguiu manipular, né, não era errado. Aí ele criou um padrão, entendeu? Ele criou um padrão de moral ali, digamos assim, só a raça pura, a raça ariana aqui que deve viver. O resto, a gente mata, entendeu? Então é nesse sentido
e a gente está trabalhando aqui o relativismo ético. Então a gente pensa num contraponto bíblico, que é a obediência. Novamente, batemos nessa tecla, e é necessário que a gente bata nessa tecla, porque tudo isso que a gente vem discutindo, nada disso é fácil. Não tem como dizer. Uma coisa a gente pode dizer que é fácil, porque nós já sabemos o que tem que ser feito. Agora, tá com meio caminho andado, então. Fazer é que é os 90%. Você já tem a consciência de que é pela palavra que se entende o correto, que se entende a verdade. A gente falou isso na questão da vontade de Deus no último podcast, já comentamos sobre obediência e tudo mais sobre a palavra. Então, ser obediente à palavra é o que elimina qualquer tipo de relativismo, porque, novamente, você tem uma referência, você tem um manual, e é dali de onde você tira o que é certo, o que é errado, e você não fica... E, claro, a gente usou exemplos absurdos, mas qualquer coisa pode ser relativizada e ser torcida para... Inclusive a palavra... Inclusive a palavra ser usada de forma errada pode ser torcida para atender o seu desejo. E você tem feito bastante isso, né? Enfim. E agora a gente vai entrar no narcisismo. Quem que é Narciso? Vamos explicar quem é Narciso. Na mitologia grega, ele é um jovem que viu seu reflexo no lago, né? E ele se apaixonou pela sua imagem e acabou caindo dentro da água e se afogou. Então, o narcisismo ele é um amor próprio excessivo. Então, existe essa questão do ego. Por que o ego ele é tão ruim? Porque você vai dar uma de Narciso. Você vive em função de si mesmo, talvez em função da sua esposa, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe, mas você está na sua bolha de ego ainda. Você se preocupa só com aquilo ali, você trabalha para ganhar dinheiro em função daquilo ali, você faz até as suas coisas na igreja pensando naquilo ali. Gerald, eu não faço isso pensando nisso. De maneira direta, talvez não, mas inconsciente você acaba fazendo. Então, qual que é o contraponto em relação a esse ego excessivo que muitas vezes a gente nem percebe, Thiago? É o amor. E aqui pode parecer meio clichê, mas também é perigoso aqui. Porque uma tendência dentro do narcisismo olha que perigo. Porque você fala uma falácia, que é uma meia-verdade. Tem uma parte verdade e parte mentira. Tem uma tendência de que muitas pessoas têm dito. Então, olha, você tem que amar a Deus, você tem que amar ao próximo e amar a si mesmo. Agora, olha que interessante. Você encontra na Bíblia algum momento em que há alguma instrução para amar a si mesmo? Não. Tem algum mandamento? Ou, assim, de cabeça, assim, você lembra qual é o resumo dos mandamentos? Era amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum momento diz que você tem que amar a si mesmo. Ou seja, olhar para dentro de você mesmo e qual é a consequência que isso carrega. Você consegue encontrar salvação em si mesmo. E você não necessita mais de um salvador. Olha o perigo de dizer isso. Se você partir de uma coisa correta, que é amar a Deus, amar ao próximo, o correto já está bem claro na Bíblia. Ame a Deus, ame ao teu próximo. E até no sentido de amar ao teu próximo mais do que, assim como Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, você se entregue pelo seu próximo. Você se ame ao seu próximo a esse ponto. O que é extremamente difícil, reconhecemos, mas sabemos qual é a referência, o como fazer. Esse mandamento, ele amarra a gente, né? Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Deus deu esse mandamento, ele já entendia que o homem se amava demais, era egoísta demais para se importar com o próximo. Aí ele vem e manda essa, ama teu próximo como a você mesmo. Aí quando você senta realmente para refletir sobre isso, você vê, cara, eu teria que amar mais as outras pessoas. Será que eu amo tanto meu irmão como eu amo a... Né? E a gente volta no ponto do ego e a gente poderia ficar falando sobre isso um bom tempo, mas não é a intenção, né? Só para vocês fazerem sua pesquisa depois, beleza? Então, esse é o nosso primeiro tópico aqui de discussão, que é o inconformismo, né? Se conformar com o materialismo, pluralismo. Fala aí, Thiago. Pluralismo. Isso aí, relativismo e o narcisismo. Fechou. Todos os tópicos eles estão amarrados um com o outro, mas há uma pequena divisão aqui. E o nosso próximo
assunto aqui é falar um pouquinho sobre a semelhança com Cristo. A gente pode citar alguns pontos em que de reflexão para a gente pensar em como poderíamos ser semelhantes a Cristo. O primeiro deles, e até o autor ele é muito cuidadoso aqui em dizer esse ponto, mas ser semelhantes a Cristo na encarnação. Por quê? Não do ponto de vista de que o Cristo já veio e a obra que ele fez ela é completa. Essa obra ela não vai se repetir, não nesse ponto. A gente não deve repetir o que Cristo fez nesse sentido, mas repetir o que Cristo fez do ponto de vista de humildade. Ele era Deus, quando se encarnou, continuou sendo Deus, mas ele optou se encarnar. Não sabemos exatamente por que ele fez dessa forma, sabemos obviamente que ele tem um plano que continua acontecendo na história, mas reflitam como a visão de humildade desse Deus. De sendo Deus, se esvaziou de si mesmo para se tornar carne, andar na terra como qualquer um de nós, para demonstrar que é possível o que nós consideramos tão difícil fazer, viver em humildade. O segundo ponto, continuando aí, é o serviço. Voltando no ponto da humildade, da encarnação, ele também foi humilde no serviço. O exemplo mais clássico, e tem muita igreja que imita isso para dizer que são humildes com seus irmãos, já vi bastante isso acontecer, é o famoso lava-pés. Jesus vai lá, tira a sua vestimenta, pega uma toalha, bota água numa vasilha e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas ele era o mestre. Não faz sentido. Como é que é a reação da galera? Não, você não vai lavar meu pé, não. Eu que tenho que lavar o seu pé. Aí o que ele fala? Se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Eu tô te ensinando o que tem que ser. O trabalho tem que ser feito assim, com humildade. A gente tem que servir as pessoas. Eu tô mostrando para vocês precisam servir. Dar o exemplo. Isso, ele tava dando o exemplo, gente, de humildade. Ou seja, ele se colocou na posição do menor escravo, sendo o mestre. Então, o que ele quis dizer? Esquece essa subdivisão aí. Não existe trabalho maior ou menor. Existe o trabalho do reino. Acho que, para mim, é nesse sentido o serviço. Quer complementar, Thiago? É basicamente isso. Já pode comentar sobre o próximo. A gente fala um pouco de amor aqui. E aqui o amor de Cristo é visto na cruz. E quando nós falamos disso, deveríamos refletir e pensar sobre isso. E olha que ato grandioso, como a gente não leva tão a sério isso. Quando você pensa na cruz de Cristo, ele morreu, ele se sacrificou por nós. Não tem ato maior do que esse. Nunca vai existir um ato maior do que esse. E não tem como expressar amor maior do que você se colocar à frente, se colocar no lugar do outro e morrer pelo outro. Isso volta um pouco do que a gente pode tentar na nossa vida humana fazer. Você se doar pelo outro, como Cristo já nos ensinou. No próximo, seguindo essa linha, nós temos a longanimidade. Bem, a gente sabe que Cristo sofreu, partindo aí da cruz, que o Thiago acabou de falar. Obviamente, não foi só ser pregado lá. Ele sofreu antes disso. Ele sofreu lá no Calvário, onde ele acaba suando sangue, entra em colapso o corpo dele, de tão nervoso que ele ficou. Então isso mostra a humanidade dele. Que ficar nervoso também às vezes é ansioso, acaba sendo parte da vida humana. Porém o que ele faz? Ele entrega nas mãos de Deus e cumpre aquilo com paciência. Ele fala, não, o objetivo lá na frente é maior do que isso que eu estou sofrendo agora. E a gente não tem essa longanimidade. A gente não consegue, às vezes, ver isso. Então, Cristo nos chama também no sofrimento. Seja injusto, porque normalmente a gente sofre injustiça. A gente sabe que a perseguição em alguns lugares tem crescido, só que essas pessoas elas estão tão focadas no objetivo que elas não estão preocupadas com a perseguição, elas estão preocupadas com o objetivo. Cristo também era assim, ele estava preocupado com o objetivo. Por isso ele foi paciente, foi levado ao matadouro, o texto diz que foi levado ao matadouro, como ovelha muda, tudo mais. Então, para a gente refletir,
Muitas vezes a gente é impaciente até para fazer as coisas de Deus. A gente até comentou, se a gente soubesse, quando você vai morrer, no último podcast, tal, se você quiser, você vai lá e escuta. Mas assim, a gente não tem paciência para suportar as coisas em prol do reino de Deus. E Jesus foi o maior exemplo disso. Por isso, longanimidade. Esperar com paciência. Objetivo ou missão de Cristo, que é o último comentário. Ele foi enviado pelo Pai com uma missão de, assim como ele foi enviado, enviar a cada um de nós. É isso que ele diz, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa era a missão para que o Evangelho fosse pregado, fosse levado às nações. Ele veio com o objetivo de trazer, ele é o Evangelho, de ser o Evangelho encarnado, mostrar, para enviar outras pessoas, e isso é a nossa responsabilidade, de levar o seu Evangelho, de falar sobre a figura de Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós. Esse é o nosso último detalhe de como ser semelhante a Cristo. A partir disso, quais seriam então, Gerald, as consequências? A primeira das consequências de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A primeira é o sofrimento, né? Voltando para o sofrimento. Olha que contraintuitivo falando da sociedade, né? Normalmente você vê as pessoas falando que é a vida boa, né? Agora eu tô na glória, tô bem, Jesus me salvou, agora eu vou ter uma vida maravilhosa. Maravilhosa, sim. Não, mas no sentido material, tá? A gente já falou sobre isso no outro podcast. Então, assim, o sofrimento tem sido um problema no mundo atual. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, todo mundo quer viver a sua vida o mais fluida possível e sem problemas. Mas não é isso que acontece. O sofrimento ele faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. Romanos diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o sofrimento. Não é só aquele churrasquinho, aquela viagem maravilhosa, aquilo que aconteceu, ou só o pneu furado como problema. Mas o sofrimento, a perca de alguém muito amado, a perca de saúde, qualquer coisa que possa relacionar a sofrimento, vem para nos moldar, vem para nos ajudar nessa caminhada. E muito da próxima consequência está relacionado com isso, porque o evangelismo real, ele tem esse sofrimento embutido, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você se assemelha com Cristo, você vai estar assumindo certos compromissos, e você vai entender ao longo do caminho que algumas coisas você vai ter que abrir mão. Isso. É muito complexo você querer fazer o evangelismo bonitinho. Então você não vai ter efeito você tentar evangelizar. E evangelizar, assim, também é um conceito muito aberto, que parece que o evangelismo só funciona se você sair da igreja e for lá na praça. Isso, dentro dos parâmetros corretos, é evangelismo, mas não é só isso. O evangelismo é muito, muito abrangente. O evangelismo é você pregar a palavra de Cristo para qualquer pessoa. Não quer dizer que a pessoa, por ela ser cristã, ou se dizer ser cristã, ela não deve ser evangelizada. Cada um de nós devemos ser evangelizados um pouco cada dia. Isso é todo um processo, a gente não aprendeu tudo de uma vez, estamos todos sendo evangelizados e aprendendo cada dia mais. Esse ponto do evangelismo é legal. Eu lembrei, você acabou falando, eu lembrei de uma frase: evangelizar o crente. Porque a gente fala, o cara ele é cristão, mas aí você vai ver, o cara ele só vai na igreja, ele não é cristão. Esse cara precisa ser evangelizado de novo, porque ele precisa ser evangelizado, desculpa. Ele não foi evangelizado. Apresentaram um pseudo Jesus para ele, um Jesus caricato, legal, caricato, muito boa palavra, caricato, uma caricatura de Jesus, que não é o Jesus verdadeiro, e ele está vivendo para aquilo. Cara, esse cara, ele não conhece Jesus. Então você tem que pensar nisso. Quando a gente fala de evangelismo, não é só para aquele que diz que não conhece a Jesus, mas também para aqueles que às vezes dizem que conhecem, mas não conhecem. Conhecem uma caricatura, conhecem um Jesus, um falso Jesus, né? O evangelismo, como o Thiago falou, é muito abrangente. Se a gente começar a olhar, a gente vai ver que é muito maior do que a gente pensa. E aí a gente começa a olhar para a urgência disso também. Acho que a grande angústia da igreja, de cada um de nós com o evangelismo, é essa falta de efeito, né? Você ter esse sentimento de que... E também é uma visão errada nossa, né? Nós pensamos que a gente não vê fruto, mas a palavra já disse de que é um processo também. Alguns
plantam, alguns regam, alguns colhem. Você não necessariamente vai ver o fruto disso, e não é uma ação humana também. Mas não tiremos a nossa responsabilidade de que a falta de efeito desse evangelismo é a nossa falta de semelhança com Cristo. Quando nós não compreendemos a Cristo, nós não sabemos evangelizar, não sabemos dizer quem é Ele, não sabemos com profundidade passar essa mensagem. Então essa é a nossa responsabilidade, conhecer, e quando passarmos a mensagem seja algo profundo. Mas é claro que a obra de fato é do Espírito Santo. Que aí entra o nosso próximo ponto, que é a habitação do Espírito Santo. É muito fácil a gente falar, a gente falou aqui até de vários pontos em se assemelhar com Cristo. Por nossa própria vontade, por nossa própria capacidade, é impossível. Essa é a palavra correta. Por mais intelectualizado que esteja, é pelo poder do Espírito. Eu acho legal que o autor ele usa o exemplo de Hamlet, do Shakespeare, e o cara fala assim, eu não posso escrever uma peça dessa aí. Eu não sou Shakespeare, eu não sou ele, eu não consigo escrever algo desse jeito. Realmente, a gente não é Jesus, a gente não é Deus. Então, como é que faz? Deus deixou o seu Consolador, aquele que vai nos auxiliar. Para isso, ele sabia que a gente não ia conseguir por nossa própria força, por nossa própria vontade. Então ele deixa o Espírito. E aí entra o grande ponto, né, gente? Procurar o Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Intimidade com Deus. Para que a gente possa, tudo isso que a gente já falou até agora, de maneira mais técnica e conteúdo e tudo mais, seja prático. A gente conseguir colocar isso na prática. A gente falou, não é... Parece simples, a gente tem o caminho, mas não é tão fácil. E a gente depende dessa habitação do Espírito Santo em nossas vidas para fazer com que isso tudo flua de maneira correta. E falando desse processo, né? Todo esse processo que todos nós passamos, a gente entra na maturidade cristã. E aqui é um assunto interessante. A pergunta, na realidade, Gerald, é o que não é maturidade cristã? Nós temos visto nos nossos estudos que é muito mais fácil definir o que não é, para daí então você conseguir um pouquinho refletir sobre o que de fato é. Então, o que você diria que é um dos extremos do que não é maturidade cristã? Extremos de maturidade, que não é maturidade no caso, imaturidade. A gente pode ver na igreja dois tipos de extremos. A elite, que é aquela que... O alto clero. Os super teólogos, que estudam muito a Bíblia, estudam muitas escrituras, mas eles têm um problema de olhar para a sociedade e entender que a sociedade precisa dessa mensagem de uma forma que ela consiga entender, que ela consiga compreender. Aí o cara, ele lê Calvino, ele lê Chesterton, ele lê Agostinho, ele quer falar igual os caras, entende? Usar o mesmo padrão de linguagem. Isso é um extremo de imaturidade. Você não precisa ser Lutero, você não precisa ser Agostinho, você não precisa ser Chesterton. Você tem que comunicar conforme o seu tempo. Até porque esses caras comunicavam isso conforme... Eles eram muito inteligentes, muitos bons teólogos, mas comunicavam conforme a necessidade. Esse ponto ele gera o que? Um elitismo cristão, né? Porque Isso. ao você comunicar uma mensagem, só quem compreende aquilo vai entender. Exatamente, de uma forma que só uma pequena parcela da população vai compreender, você elitiza esse conhecimento. E isso é o tipo de coisa que não deve ser. Isso é para todos devem ouvir essa palavra. E assim, o detalhe é que isso é a falta de humildade. A gente volta aqui acho que o termo que mais vem à mente durante todo esse livro é humildade. Você não reconhecer que duas coisas, certo? Primeiro extremo, você tá falando de uma posição de liderança. De alguém que estuda, de alguém que está numa posição de liderança, de passar a mensagem para outros que vão ouvir. Não se tire a responsabilidade primeiro de... você tem uma responsabilidade com as pessoas com que você está passando essa mensagem. Porém, humildade é isso, você passar... Isso a gente pode usar um exemplo mais prático, não necessariamente cristão, mas você pegar um exemplo de uma faculdade, por exemplo. Pega o exemplo de um professor que fez um mestrado, fez um doutorado, fez 2 pós-doutorados fora do Brasil. Ele terminou a formação dele, ele volta para o Brasil, vai dar aula numa faculdade, uma faculdade federal, qualquer lugar, privada, pública, não importa.
mas ele tem um currículo enorme, ele tem conhecimento para dar e vender. Mas aí quando ele começa a falar, você não compreende. Você não consegue entender o que todo esse conhecimento que ele tem, ele não consegue passar para você. Por quê? Porque ele acha que ele é superior a você. Por ele ter toda essa carga e todo esse estudo, ele se considera superior a você. E ele não entende que essa superioridade impede de ser passada a mensagem. Para nós, a analogia é que achar que temos estudo, por estarmos numa posição de liderança, ou seja, Deus já nos capacitou com alguma coisa para passar a sua mensagem, não somos tão pecadores quanto os que estão ouvindo, que não necessitamos da mesma graça dos que estão ouvindo. Isso é interessante. Eu acho que o ponto do que o Thiago falou desse super professor, vamos botar assim, ele não se preocupa em entender a linguagem daqueles que estão ouvindo ele. Você vai pegar um professor de universidade, normalmente ele está pegando juventude. Vamos supor, esse cara já deve estar beirando seus 35, 40 anos. Então ele já é de outra geração. E ele está lecionando para uma geração mais nova. Galera de 17, 18, 19 que está ali. Eles têm uma linguagem. E outra, eles têm um nível intelectual muito abaixo do dele. Então se ele não comunicar no nível deles, ele pode comunicar qualquer coisa. Desde que ele consiga exemplificar no nível de que eles possam entender. Então isso acho que para fechar esse ponto, tentar levar a mensagem para as pessoas de maneira que elas compreendam. Agora, não fazer isso é uma falta de maturidade. E o outro contraponto, que é a falta de conhecimento, é o outro extremo, que não gera profundidade nenhuma na sua maturidade, você não cresce. Se você não tem conhecimento de Cristo, você não cresce. E daí a gente volta lá nas caricaturas de Jesus. As pessoas elas ouvem de um Jesus socialista, de um Jesus capitalista, de um Jesus asceta, de um Jesus que quer comer muito, de um Jesus que bebia, de um Jesus isso, de um Jesus aquilo. A gente vê esse tipo de acusações e exemplos, a gente vê muito claro na sociedade. Mas aí, porque a pessoa ela não busca realmente entender quem é Cristo, ela é levada por isso aí. Ela é agitada igual um caniço pelo vento. Ela vai para um lado, vai para o outro, enjoei do Jesus socialista agora, vou pro Jesus capitalista, enjoei do Jesus hippie agora. Vai pro good vibes agora, Jesus good vibes, não, agora eu quero um Jesus mais ético, mais moral, mais pai de família. Então assim, gente, dois extremos que não tem nada a ver com maturidade. A maturidade está dentro do equilíbrio, crescimento intelectual, comunicar essa mensagem de maneira correta. E também tem os dois pontos, o que busca de mais e o que busca de menos, que não... E também você também não pode rebaixar a sua mensagem também, vamos dizer assim, a ponto de que essa pessoa que não busca conhecimento, sim, ela vai só tomar leitinho, entende? É o problema. É uma discussão de questão de linguagem que a gente tem tratado aqui na igreja, a gente tem nesses últimos tempos falado sobre isso, pensado sobre isso, de como a linguagem ela tem que ser apropriada. Isso. Ela tem que ser simplificada a ponto de que ela seja compreensível, mas que ela não se torne simplista. Ela não pode se tornar algo vago, né? Ela não pode ser retirada da essência, porque esse é um erro muito, muito fácil de cair. Sim. De você a ponto de querer simplificar uma mensagem, você tornar ela simplista e sem a profundidade que ela necessita. Isso. A linguagem e as palavras necessárias para que ela seja comunicada corretamente. Existe um mínimo aceitável, né? Vamos dizer assim. Vamos nivelar por baixo a coisa. Mas é por aí. E aí a gente vem o nosso próximo ponto, Thiago. Que nós pensamos que seria complexo, não que ele seja simples, né? Mas a pergunta que fazemos aqui para refletir é, então, devemos cuidar da criação? Até que a gente temos comentado de vários pontos e várias características de um discípulo, né? De que se preocupa com esses pontos. Então, deveríamos cuidar da criação, deveríamos nos preocupar com a criação, e aqui entra toda a natureza, todos os recursos oferecidos pela criação. Novamente, vamos trabalhar com extremos. O que não é cuidar da criação? Vou comentar do primeiro, o Gerard pode comentar do segundo. Uhum. O primeiro extremo seria o que a gente chama de deificação. Se eu largar esse termo aqui e não explicar, acabou, né? Não entendi. Deixa rolar. Beleza. Deificação, de forma simplificada, é você tornar a natureza e a criação Deus. Deus fez a criação, mas a natureza ela não é Deus.
O que a gente quer dizer com isso? Você deve usufruir, sim, já comentando um pouco do que é uma das recomendações e do que é de fato cuidar da criação, você deve sim usufruir dos recursos que ela te dá, mas também parte do mandato cultural é você desenvolver os recursos da criação para glória de Deus. Então, primeiro ponto a gente tomar muito cuidado é não cuidar demais a ponto de tornar a natureza Deus. Você não pode mexer com nada, tocar em nada da criação. Né? A gente vê isso muito nas religiões, principalmente nas hindus, né? Essa deificação, por exemplo, dos animais. Você não pode isso, você não pode matar a vaquinha, você não pode matar o ratinho. A galera aí vai dar uma chorada agora, né? Não pode matar como se você pode matar, tipo assim, mata aí, velho. Mata a torta direito. O problema é você, como o Thiago falou, você tornar a natureza um Deus. A natureza, ela te emana energias. A florzinha te emana energias positivas. Você tá tornando a natureza um Deus. A flor te manda... Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de cair nessas coisinhas. Coisinhas não, né? Porque os caras são muito bons em argumento, eles transpiram essa aura espiritual e as pessoas têm ido muito de embalo. Então, deificar a natureza não é algo bom. Porém, existe o outro extremo, que é a exploração exaustiva. Só usar a natureza. Só usar a criação, só usar aquilo que Deus criou para nosso benefício, para ganhar dinheiro, para aumentar suas posses, entendeu? Isso é um outro problema, que as pessoas elas exploram, mas não cultivam, não cuidam. Hoje existem multas, né? Você vê que a gente tem que trabalhar em cima de um regime de multas para você poder fazer as coisas. Você corta uma árvore, se eu não me engano é assim que funciona mais aqui na cidade. Para você cortar uma árvore, você tem que plantar 3 e pagar uma multa. Então, sim, se não tivesse essa multa, você não pagaria a multa e não plantaria mais 3 árvores. E aí era menos uma árvore. Exemplo simples, gente, para vocês entenderem que a gente precisa cuidar da criação. Não explorar ela, não destruir ela, né? Tem muita gente falando disso aí. E aí tem um outro lado, né? Você levar contra a exploração, voltando ao ponto da deificação. Elas têm que andar, tem que ter um equilíbrio. Você tem que cultivar, você tem que cuidar dela para que no futuro você possa ter também. Faz parte do mandato cultural, faz parte da mordomia cristã, que é um regime de cooperação com Deus. Cuidar da natureza. Você tem os dois extremos, a deificação, a exploração exaustiva, e no meio, que é o mandato, esse regime de cooperação com Deus, como você disse. Isso, ele criou, deu pra gente e falou assim, cultiva aí, cultivem. Vocês podem comer tudo aí no jardim, vocês podem comer o que vocês quiserem, mas vai cuidando também, para que não falte. É uma coisa muito interessante. Gerard, como é que eu... você tá falando de exploração, você tá falando disso. Como é que eu faço para cuidar da natureza? Maneira mais simples, recicle o seu lixo. Começa por aí, reciclar o seu lixo em casa, separar ele e mandar pro lugar certo. Mas aqui na minha cidade não tem um sistema de coleta de lixo, lixo reciclável como a gente tem aqui em Cascavel, por exemplo. Cara, deve ter algum lugar que mexa com reciclável na sua cidade. Põe num pacote, num saco de lixo e leva lá. Você não vai morrer de fazer isso. E outra, você está cooperando para que a criação do Senhor se mantenha viva, se mantenha bem. Essa cooperação de cuidado, desses cuidados simples como o exemplo do reciclável, são ações simples e individuais e aos poucos que fazem a diferença. Isso de fato faz a diferença. Nós temos muito o conceito errado de pensar mas o que eu faço é muito pouco, isso não vai fazer diferença. Faz grande diferença porque você dá o exemplo aos poucos. Se você faz, outras pessoas vão ver que você faz e vão aos poucos tomando essa mesma preocupação. De novo, equilíbrio. É preciso ter um mínimo de cuidado com descarte de lixo, com a forma como você cuida, seja lá se você tem um terreno, se você taca fogo nesse terreno de qualquer forma, sem um mínimo de responsabilidade. São coisas simples e práticas, tudo que é relacionado à forma como você utiliza esses recursos, como você desenvolve. E aqui a gente está falando muito de coisas naturais, mas até questão de tecnologia, que é um problema muito sério, a forma como você descarta de forma errada, você não reaproveita coisas que poderiam ser reaproveitadas, descarta de forma errada, você tem materiais extremamente tóxicos que não tem o que fazer e vão ficar jogados ali, vão causar um problema ambiental.
e que poderiam ter sido resolvidos de uma forma muito mais simples de você resolver esse problema, tendo levado ao lugar correto, a procurar saber, porque também muitas vezes essa desculpa de não tem, também não faz nada. Eu estou limitado aqui no lugar onde eu estou, mas também não procura saber como resolver isso, como achar uma alternativa para levar ao lugar correto. As pessoas, elas só são boas em arrumar desculpas, né? Não em fazer. De fato, as coisas têm que ser feitas. O Thiago falou assim, o que eu faço é tão pouco. Realmente, às vezes você fala assim, não vai influenciar. Cara, a hora que você estiver andando pela sua rua aí, no seu bairro, dá uma olhada em volta. Todo mundo tem aquele vizinho que tem um terreno ali meio vazio, ele gosta de jogar as coisas lá. E às vezes você é um desses também. Dá uma olhada nesses lugares, para você ver como que tá cheio de lixo, que não deveria estar lá. Mas é uma sacolinha. Mas é um pedacinho, é uma cadeira. É um pedaço do guarda-roupa. É um pedaço do meu sofá que quebrou. Isso aí foi de 1 a 1, de pouquinho a pouquinho. Quando você vê, tem um lixão lá, cara. É 1 a 1. O que eu faço é pouco. O contrário também é verdadeiro. Isso. O pouco a pouco fazendo certo. Isso. Pra você ter uma ideia, o pouco chega numa coisa gigante. Agora, a mesma coisa. Se você não joga o seu papel do seu Trident, do seu chiclete lá na rua, bota no lixinho do seu carro, beleza, o papelzinho do chocolate que você tá comendo, da coquinha, a latinha da coquinha, cara, tem um lixeirinho ali, chega em casa, dispensa no lugar certo, acabou. É simples, parece que não, mas não. Quando todo mundo começar a entender, quando a maioria das pessoas começarem a entender isso vai virar uma coisa grande. Essa é a jogada, é isso que a gente está tentando. Esse é o conceito. O conceito para vocês poderem entender.